Oi, eu sou a Thay do Solerte e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa tote bag utilizando o mais novo lançamento da Fisher Fios. O cordão Glimmer é um fio agulhado perfeito para vários tipos de artesanato, então confere a lista de materiais, separa os seus e bora para mais uma aula. Abordando um pouco a embalagem, o Glimmer é um cordão metalizado que tem 150 metros de rendimento e 3 milímetros de espessura. No verso, a gente tem as indicações de agulha, que para crochê é 3 a 5 milímetros e tricô 3 a 6, além das instruções de conservação. Ela vem na case que tem o já tradicional push no topo dela para facilitar o nosso trabalho. Aqui nesse projeto eu vou utilizar a cor prata e por ele ser um cordão agulhado, ele tem aquela questão da elasticidade na medida ideal para também ajudar na nossa ergonomia. Desfocando um pouco, vocês podem perceber que ele tem um brilho muito intenso. Aqui mais de pertinho também dá para perceber que é um brilho único. Vou trabalhar com uma agulha de 3,5 milímetros e vou iniciar com um nó corrediço, fazendo em seguida um total de 40 correntinhas. Essa quantidade de correntinhas na base vai ser o equivalente à largura da nossa peça, então vocês conseguem adaptar e fazer num tamanho maior ou menor, colocando mais ou menos correntinhas no início desse trabalho. Com a minha quantidade inicial de correntinhas já feitas, eu vou fazer mais uma e aí depois, pulando essa última que eu fiz, a partir da segunda vindo da agulha, eu vou começar a fazer pontos baixos. E aí eu vou fazer um ponto baixo por correntinha de base até chegar lá no início do trabalho. Chegando ali na última correntinha, eu vou fazer um primeiro ponto baixo. Depois esse fiozinho inicial, eu vou segurar ali pro lado direito do ponto que eu acabei de fazer e vou colocar mais 2 pontos baixos na mesma correntinha. Vou ficar com um total de 3 pontos baixos nessa última correntinha e com isso a gente vai fazer a voltinha do trabalho. Vocês vão perceber que assim que a gente faz as 3, já fica aqui na arredondada em formato oval. Agora eu vou seguir fazendo pontos baixos espelhados com os que eu fiz daquele primeiro lado que a gente começou. Então a gente não vai virar o trabalho, a gente vai continuar trabalhando a carreira, fazendo outra vez um ponto baixo por correntinha na base até chegar lá no início do trabalho. E aí a sua base deve ficar assim. Se tiver meio esburacado no meio, vocês podem esticar, como eu fiz ali no vídeo, que aí o fio já vai se ajeitando e não fica tão esburacado assim essa base. Chegando outra vez lá no começo do trabalho, agora ali no primeiro ponto, a gente vai precisar colocar mais um para ficar com um total de 3, igual a gente fez lá na outra metade, para ter a pontinha arredondada. Então, colocando esse último ali dentro da primeira, a gente finaliza e fica igualzinho as duas pontas. Depois de fazer isso, eu vou colocar um ponto baixíssimo no topo do primeiro ponto para fechar essa carreira. E em seguida, agora eu vou começar a trabalhar pontos baixos centrados. Então, já no ponto seguinte, eu vou colocar a minha agulha no meio do meu ponto e não no topo dele, e vou seguir fazendo um ponto baixo centrado por ponto baixo de base. Em vez de colocar minha agulha aqui no topo do ponto, eu vou colocar no meio do Vzinho que o ponto baixo faz. E vou seguir trabalhando os pontos baixos centrados ao redor da minha peça toda, sempre um em cima do outro, sem aumento ou diminuição. E aí quando dobra a peça no meio, ela já vai tomando o formatinho da base da bolsa. Quando chegar na voltinha do trabalho, pode seguir trabalhando normal, um ponto em cima do outro, tá? Não precisa fazer aumento, porque aí a gente vai estar já subindo o que vai ser a base. E eu tô trabalhando com os pontos baixos centrados para que a gente tenha uma base bem fechadinha, já que a trama no restante da peça vai ser um pouco mais aberta.
Chegando no início da primeira carreira de ponto baixo centrado, você tem que observar onde já tem um ponto baixo centrado e onde é só ponto baixo. Se você precisar, coloca um marcador de ponto quando você fizer o primeiro ponto de cada carreira, que assim vai ficar mais fácil. Mas se não, usa esse truque. Vê até onde ainda é um ponto baixo sozinho e onde começa o ponto baixo centrado. Eu segui ali fazendo os meus pontos e vou fechar outra vez a carreira com um ponto baixíssimo e seguir fazendo mais carreiras de ponto baixo centrado até eu atingir a altura que eu quero para minha base. Isso também é uma característica que vocês conseguem adaptar à necessidade da peça de vocês, dependendo do tamanho que vocês forem reproduzir ela. Sem contar a carreira base de pontos baixos, eu fiz mais um total de 3 carreiras de ponto baixo centrado. Fechei com um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer 4 correntinhas para simular a altura de um ponto triplo, que é quase como o ponto alto, mas a gente vai laçar 2 vezes o fio na agulha antes de colocar ele no topo do ponto e fazer o movimento de tirar as laçadas de 2 em 2. E aí a gente vai tirar essas laçadas 3 vezes. Repara como eu vou fazer nesse próximo ponto. Eu vou colocar a minha agulha, laçar, tirar 2, 2 e 2, até ficar só com um na agulha. É assim que faz o ponto triplo. Eu vou repetir esse ponto triplo, colocando um dele em cada ponto de base, dessa vez agora pegando no topo do ponto, não mais no centro. E aí vai ficando assim, olha. Terminando essa primeira volta, eu vou outra vez fechar com um ponto baixíssimo e aí eu vou colocar esse ponto baixíssimo no topo da quarta correntinha que a gente fez. Então é a última correntinha antes do topo do primeiro ponto triplo, fecho com um ponto baixíssimo, vou outra vez fazer 4 correntinhas e repetir mais uma carreira com pontos triplos. Eu vou fazer no total 3 carreiras com um ponto triplo, sempre pegando ali agora no topo dos pontos. A cada 3 carreiras de ponto triplo, eu vou fazer uma carreira de ponto meio alto. Então, em vez de fazer 4 correntinhas, eu vou fazer só 2. E aí, eu vou dar uma laçada e vou tirar as 3 da agulha ao mesmo tempo. Fazendo assim, o ponto meio alto, meio ponto alto, como vocês preferirem chamar. Então, vou fazer isso ao redor da peça toda, da mesma forma que a gente já veio trabalhando ela antes, com os pontos triplos, só que agora com meio ponto alto. E aí, depois, volto a fazer mais 3 carreiras de ponto triplo, uma carreira de ponto meio alto. 3 de ponto triplo, uma de meio alto, até atingir a altura que eu quero para a peça. Eu fiz esse tanto de trabalho aqui e acabou o meu primeiro rolo do fio. Então eu vou mostrar para vocês como eu faço para continuar o meu trabalho sem ficar uma emenda aparente. Eu vou fazer o movimento do meio ponto alto e aí eu vou ficar com as minhas 3 laçadas na agulha. Em vez de fechar com o fio que acabou, eu vou deixar ele ali de lado e vou fechar com um novo fio. Depois que eu fizer isso, eu vou seguir arrematando essas 2 pontinhas ao redor da minha carreira. Eu repeti esse padrão de pontos um total de 5 vezes e vocês podem adaptar ao tamanho da peça que vocês estiverem fazendo. Em seguida disso, eu vou voltar a trabalhar pontos baixos numa primeira carreira e em seguida pontos baixos centrados para reproduzir o mesmo padrão que a gente fez na base da bolsa e ter o topo dela mais fechadinho.
Terminando a primeira carreira de ponto baixo centrado, agora a gente vai começar a construir a alça da bolsa nas próximas 2 carreiras. Para fazer isso, eu dobro a minha peça ao meio, vejo qual é o ponto que vai ficar no centro dessa dobra e a partir dele, nesse tamanho de peça, eu defini que eu vou contar 9 pontos para cada um dos lados. Então, eu vou trabalhar os meus pontos baixos centrados até eu chegar a 9 pontos do centro da minha peça. Quando chegar a 9 pontos do centro, eu vou fazer 68 correntinhas. Isso porque eu quero uma alça bem longa, se vocês quiserem menor, é só fazer menos correntinhas. E aí, quando eu tiver todas elas prontas, eu vou pular um total de 18 pontos e aí vou seguir fazendo os pontos baixos centrados. Então, como são 9 pontos para cada lado a partir do centro, eu posso fazer uma contagem total de 18 e sigo fazendo pontos baixos centrados até chegar na mesma altura lá do outro lado da peça, onde eu repito o processo da alça, fazendo a quantidade de correntinhas necessárias para isso. Finalizei a carreira com ponto baixíssimo e continuei fazendo pontos baixos centrados até chegar na alça, onde eu vou começar a colocar agora um ponto baixo por correntinha da alça que a gente tem. Essa aqui já é a última carreira e para finalizar ela, eu já cortei o meu fio, vou fazer um ponto baixíssimo, não precisa deixar muita sobra. Terminando esse ponto baixíssimo, eu puxo todo esse fio para cima e depois eu vou jogar ele lá para dentro para arrematar ele pelo interior da peça. Então puxo todo ele lá para dentro, dou uma tensionada para ele ficar invisível na parte de fora. E aí o fio glimmer tem um arremate feito por queima. Então quando vocês fazem a queima do fio, ele já fica ali grudentinho para vocês poderem arrematar e ficar bem imperceptível. Para fazer essa peça toda, que ficou com 30 centímetros de largura e 37 centímetros de altura, eu utilizei o total de 2 rolos do fio glimmer. Com certeza os destaques do fio glimmer vão para leveza e rendimento, além desse brilho surreal que vocês conseguem conferir nas imagens. A inspiração para essa peça veio de influencers orientais que têm assim um design bem minimalista, e se vocês chegaram até aqui, quero pedir que por favor nos acompanhem no Instagram, vou deixar na tela. Um beijo e até a próxima!